Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, domingo, 2 daqueles discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus então lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é um visitante, um forasteiro em Jerusalém, é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo ali nesses dias? Que coisas? Então Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tiveram uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus respondeu: como vocês demoram a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito e disseram: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. A história dessa caminhada pode parecer a nossa história, porque na verdade a vida é uma jornada. E você está nela nesse exato momento. Só que nem sempre a gente consegue ter ideia de para onde nós estamos indo. E mesmo que você saiba, é engraçado porque muitas vezes a gente não consegue explicar o porquê. Por que você está indo para tal lugar? Por que você está pegando esse caminho, indo para esse destino, sabe? Você já parou para pensar no porquê você faz o que faz? Já parou para pensar por que você escolheu esse caminho, ou por que você não escolheu outras alternativas que a vida lhe ofereceu? Só que é engraçado porque nós temos algumas motivações inconscientes. São motivações que a gente não consegue explicar. Grande parte das nossas decisões são por instinto e não por convicção. E o seu cartão de crédito pode provar isso. Sem dúvida alguma. A sua conta do Mercado Livre e da Amazon pode provar que muitas das suas decisões são instintivas. Sabe, foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles perderam a esperança e se distanciaram do epicentro de toda a história.
Eles saíram de Jerusalém. O poder do desânimo os contaminou profundamente. Todos os dois. Eles estavam acreditando somente nas suas frustrações. Eles estavam presos ao que não deu certo. Presos ao fracasso, ao erro, à falha, à desilusão. E o foco deles estava naquilo que viam e sentiam, ao invés de estar naquilo em que eles acreditavam. É assim que essa história começa. Aqueles discípulos, eles não podiam viajar no sábado. Jesus morreu numa sexta. No sábado, os judeus não podem fazer nenhuma atividade, nenhuma obra. Então, assim que eles tiveram a primeira oportunidade, no domingo pela manhã, eles voltaram para casa. Isso mostra como a gente procura agir rapidamente para nos proteger. Nosso instinto de autodefesa é poderoso demais, sabe? Acontece que eles estavam se sentindo enganados. E essa é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. Sabe aquela promessa de um casamento que nunca aconteceu? Aquele namoro, noivado que não foi adiante? Aquela amizade que parecia verdadeira, mas era interesseira e no final você se sentiu enganado? Pois é. O emprego dos sonhos que virou um pesadelo diário, ou até mesmo aquele segredo que vazou de alguém que você confiava tanto. Sentir-se enganado é péssimo. Ficamos vulneráveis, ficamos sensíveis, e a nossa primeira reação é entrar no estado de negação. Não é possível. Eu não acredito que isso aconteceu. Como que foi acontecer? Não acredito. Deve ter alguma explicação. E aí a gente foge para um abrigo seguro. Aí a gente tenta sumir, voltar para casa ou retornar a um ponto de partida. Porque quando as nossas esperanças morrem de fato, a gente quer voltar ao passado, assim como os discípulos voltaram. Quando as esperanças morrem, a gente escolhe voltar para um lugar que já é conhecido, já é familiar, mesmo que não seja o melhor lugar. Porque embora seu passado seja caótico, seja conflituoso, seja bagunçado, pelo menos é um lugar onde você sabe como lidar, já é um lugar conhecido. Já é um lugar que para você é um tanto familiar. E é por isso que a gente vai em busca do nosso passado, onde quer que a gente vá. Reparou que são sempre o mesmo tipo de amizade? Já reparou que são sempre as mesmas conversas que te perseguem? Reparou que se você criar um perfil do zero, o algoritmo já se configura para te oferecer as mesmas coisas que você procurava antes. É estranho, não é? Pois é. Nós procuramos amizades caóticas, como a nossa família. A menina procura um namorado que por vezes é agressivo como o pai. O menino às vezes procura uma namorada que é permissiva como a mãe dele foi com ele. Às vezes a gente procura relacionamentos que oferecem os mesmos abusos que nos feriram anteriormente. Mas mesmo no meio da dor, a gente se sente confortável, porque ali é o lugar onde a gente conhece. Alguns chamam isso de dedo podre. Já viu aquela menina que está sempre com o Zé Droguinha? Pois é. Já viu aquele menino que está sempre com a menina, parece que ele foi o último da fila? Acontece. Sabe, não é simplesmente dedo podre, é a busca de padrão. É a busca por algo que ele já conhece, que ela já conhece. Veja, a metanoia é tudo que nos resta. A sua única alternativa
é viver uma transformação na sua mente, senão você vai dar um replay no seu passado. Senão você vai simplesmente reviver tudo aquilo que já aconteceu. Sem a mudança da mente, nós não vamos enxergar uma outra opção. Então, no caminho eles conversavam, e diz a Bíblia que eles também discutiam. E é interessante isso, porque é muito fácil a gente conversar com o nosso coração. Na verdade, é importante. Quem aqui conversa com o seu próprio coração? Quem não levantou a mão, precisa orar por você, porque você precisa conversar com o seu coração. Isso é importante. Deixa eu te explicar um negócio. Se você não conversa com o seu coração, você está ficando doido. Essa é a verdade. Mas é interessante porque quando a gente vai conversando com a gente mesmo, você repara que a gente concorda sempre com os nossos próprios argumentos? É verdade, eu tenho razão. É verdade, você está certo. Você está certo. Eu estou certo, não é possível. E a gente discute com a pessoa na nossa mente, tem a pessoinha aqui do lado, e a gente do lado de cá, a gente conversa, a gente sempre ganha todas as discussões na nossa cabeça. A gente sempre ganha todas as brigas, as batalhas, os conflitos. Sabe, é engraçado, porque o nosso coração sempre concorda com a gente. Ou pior, nosso coração sempre nos ilude. Bate o nome que está do seu lado e fala assim, sabe de nada, inocente. Sabe de... Seu coração te passou uma rasteira, neguinho. Pois é. A gente imagina, argumenta, cria as cenas na nossa cabeça. Sempre vence, sempre vence. Mas sabe o que é pior? A coisa fica séria quando a gente encontra alguém que pensa como a gente. Ah, meu amigo, aí o bicho pega. Você encontrou outro iludido igual você. Alguém para confirmar o seu sentimento. Alguém para confirmar a sua derrota. Alguém para confirmar aquilo que você acha, o que você pensa, mesmo que esteja tudo errado. Eita, quanto tem gente assim. Como tem gente assim no mundo. Como tem parceiros, amigos, pessoas próximas, só para dar um tapinha no ombro e dizer, você está certo, é verdade, é desse jeito mesmo. E nesse momento que a gente se convence, preste atenção nisso, a gente começa a se convencer de que é aquilo que sente. A gente se convence de quê? De que? Não. A gente se convence de que? Exatamente. A gente se sente triste. Aí a gente pensa assim, eu sou depressivo. Eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa assim, deprimida. A gente se sente entediado e começa a formular uma identidade onde a gente acredita que é um fracasso. A gente se sente solitário e logo a seguir, ninguém se importa comigo. Olha, os sentimentos podem moldar a nossa identidade. É um perigo. A dor cria uma narrativa para você. A dor vai construir algo no seu coração. E isso é perigoso. Se ninguém interromper essa conversa, se alguém não chegar para poder cortar esses pensamentos, você vai começar a acreditar nisso. Você vai começar a se afundar nisso. E o pior, ninguém gosta de ser interrompido. Ninguém quer ser interceptado quando está pensando, porque a gente quer proteger o que sente. Quer proteger o que nos tornamos, mesmo que seja uma farsa. E você já parou para prestar atenção que muitas das vezes nós tratamos as pessoas que tentam nos convencer do contrário como inimigos? As pessoas que discordam da gente, que falam assim, olha, não é bem assim. Você já trata como inimigo. Você já diz, para trás de mim, Satanás. Vá de reto. A gente acha que essas pessoas, elas são contra nós, mas preste atenção nessa história. Quem que entra nessa história aqui, nessa conversa estranha dos dois discípulos?
Quem chega aqui na história? Quem? Jesus. O próprio Jesus começa a caminhar com eles. Mas eles não conseguem reconhecer. Jesus está ali, Jesus está presente, e que coisa maravilhosa é ter Jesus. A principal pessoa do universo, Jesus, estava ali com eles. É como se o mundo tivesse parado, o tempo, tudo parou para contemplar aquele momento. Jesus estava ali, mas não puderam reconhecê-lo. Por quê? Por que não reconheceram? Por quê? Porque, falei, pessoal, estavam tristes. Você está anotando aí? Amém? Não está anotando, deve anotar, anote aí. Eles estavam muito tristes, deixaram a frustração afetar a forma como eles enxergam o mundo. Captou isso daí? Captou? Diga, captei. Os sentimentos se tornaram seus óculos. E como tem gente assim? Talvez você diga, não, né? Como diz aqui no Pará, né? Mas rapaz, comigo? Não, possível. Será? Quantos de nós ignoraram o que o espelho mostra, porque já se acostumou com a ilusão? Quantos de nós ignoraram conselhos, alertas, só porque não cabia naquilo que a gente pensava ou sentia? Isso é perigoso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aquele dia, sabe aquele dia? Aquele dia foi o pior dia da sua vida? Volta lá naquele dia. Aquele foi o pior dia da sua vida? Ou será que foram aqueles 5 minutos que estragaram o dia todo? Será que foram aqueles 5 minutos que estragaram a sua vida toda? Será que foi aquele encontro, aquela palavra, aquele gesto, aquele toque, que fez você colocar um óculos de amargura, de dor, de sentimentos ruins? Viu como é fácil a gente transformar as opiniões em sentimentos? Por isso que hoje em dia está tão difícil debater. A pessoa fala assim, está todo mundo polarizado. Claro, tem que ter polarização, porque as pessoas não concordam. Eu creio que só existe uma fé verdadeira, o cristianismo. Fora de Jesus, acabou. Ponto absoluto. Não tem argumento. Não tem como chamar alguém que não crê que Jesus é o Filho de Deus de irmão. É verdade ou não é? Não posso. Eu não posso falar que alguém é irmão se nega que a Bíblia é a única e suficiente palavra de Deus. Você não é meu irmão, sinto muito. Meu irmão é quem confessa Jesus. Meu irmão é quem toma a sua cruz. Meu irmão é quem, de fato, entregou a sua vida a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Nada mais do que isso. Mas as pessoas não querem discutir, sabe por quê? As ideias se confundem com sentimentos. Aí não dá para falar de política, não dá para falar de futebol, não dá para falar de teologia, não dá para falar mais de porcaria nenhuma. Enche a paciência, está todo mundo... Tudo virou sentimento. Muito mimimi, floquinhos de neve. Ei. Lugar de ideias são na cabeça. Lugar de sentimentos são no coração, mas a gente confundiu tudo. A gente confundiu o que sente com aquilo que nós somos. Mas perceba que a verdade nunca vai deixar de ser verdade por causa dos seus sentimentos. Uma hora você vai precisar abrir os olhos, querido. Uma hora você vai ter que encarar a realidade. Foi Ayn Rand que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências por ignorar a realidade. Um momento você vai bater com a cara na parede. Você vai ter que encarar a verdade sobre o que aconteceu, a verdade sobre quem você é,
a verdade sobre o que Deus te criou para ser. Isso. A gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que nem tudo que a gente sente é verdadeiro. Nem tudo que a gente deseja é justo. Nem tudo o que a gente pensa está certo. Você pode estar errado, eu digo a você, e se você é adolescente e jovem, 90% de chance de você estar errado. Sinto muito. Coisa mais bela da vida, eu tenho aprendido isso porque eu estou caminhando para lá. Coisa mais bela da vida é ser idoso. Verdade, sabe por quê? Idoso é o jovem que deu certo. Enquanto você não chega lá, você não deu certo na vida. Eu aprendi esses dias, falei com a Andréia, amor, sabe o que significa longevidade? Longevidade significa que a terceira idade vai ser a maior fase da nossa vida. Olha, você é criança por no máximo 10 anos. Você vai ser adolescente e jovem por no máximo outros 10. Adulto, talvez você seja por no máximo 20 ou 30. Mas quantos anos você vai ser idoso? Com quantos anos você quer morrer? 90, 100, pronto. Já vai dar 40 anos de idoso. Vai ser a maior fase da sua vida. Amém? Olha, então se você é jovem, ponha juízo na sua cabeça. É esse o ponto. Isso que está acontecendo com muita gente, sabe? As pessoas não conseguem mais reconhecer quem são. Perderam a referência do espelho. Tem gente que está duvidando até do próprio corpo. E aqui eu não falo somente do aspecto sexual, onde o menino se vê como uma menina se vê como um menino, olha para o seu piu-piu, olha para a pepeca e fala assim, está errado, nasci errado, Deus fez errado. Mas eu também estou dizendo de pessoas que não se conformam com o que vê no espelho e está toda hora indo lá fazendo um procedimento, toda hora indo lá mexendo no corpo, mexendo na cara. Esse dia nós vimos o novo documentário do Michael Jackson, It, acho que é isso. Sei lá como é que é a situação. Maneiro. E a gente vê aquele camarada, as imagens dele no Jackson 5. E depois, quando ele fez todo aquele procedimento, quem que é aquele cara? As pessoas não se conformam mais com o que vem. Elas perderam a referência, sabe? Elas começaram a desconfiar da criação, duvidar do Criador. Deixa eu te perguntar, será que a verdade é relativa? Será que o certo e o errado depende do contexto onde você está? Será que a sexualidade é um mero sentimento? Pois é como nós estamos hoje. Veja o seguinte, Jesus intercepta aqueles dois, faz uma pergunta simples. Sobre o que vocês estão conversando? Qual é o seu assunto? Qual é o assunto do seu coração? Qual é o tema que você está debatendo internamente, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp, ou nos perfis que você está seguindo? O que está moldando você? Quais óculos estão botando aí na sua cara? Jesus perguntou, do que vocês estão falando? E eu pergunto, para onde seus assuntos estão te levando? Porque o assunto define o rumo. E o seu rumo define seu destino. Cuidado. As más conversações corrompem os bons. Isso é um ditado que o apóstolo Paulo escreve. E essa pergunta é importante, porque nós podemos não perceber que estamos nos afogando em nossos próprios pensamentos. Talvez você pense, eu jamais seria assim, eu reconheceria Jesus ali facilmente, mas dificilmente a gente reconhece um Jesus que vem nos questionar. Tanto é que às vezes a gente não aceita certos tipos de pregação.
Tem certos pregadores, tem certas mensagens, a gente fala assim, fulano, isso é para fulano, hoje não foi boa a mensagem. É porque é um Jesus que está confrontando você através da vida daquele pregador. Dificilmente a gente vai querer sentir a dor da verdade, porque a verdade é como uma luz que rasga a escuridão dos nossos olhos e revela quem nós somos. Já viu quando você acorda assim, de cara para o sol, demora a abrir os olhos? Parece que dói no fundo das vistas assim. Jesus mesmo disse, os homens detestaram a luz, porque a luz revelava as suas obras más. Ela expõe aquilo que a gente quer esconder. E aqueles homens, então, começam com seus argumentos. Você não sabe do que aconteceu? Você é um forasteiro, Jesus. Jesus, olha, eu não sabia que era Jesus, obviamente. Ei, cara, você veio da onde, meu? Você não tem celular, não, cara? Meu amigo, você não está seguindo no Instagram, não? Você não está acompanhando o balanço geral? Você não está vendo o Jornal Nacional? Você não está vendo o Choquei? Você não está vendo o perfil lá do Léo Dias? Você está por fora, meu irmão? Você estava onde? Você não viu, né, o que aconteceu com Jesus ali? Mataram ele, a gente achou que ele era o cara, que ele era o enviado de Deus. Ele fez milagre, pregou, iludiu a gente, rapaz. Você não está sabendo. Teve até umas mulheres lá, a mulher fofoqueira que veio falar que ressuscitou. Não ressuscitou que nada, vai acreditar em conversa de mulher. E nós estamos aqui agora desiludidos. Nós estamos aqui agora decepcionados, frustrados. Ele nos enganou. Tristeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duro isso, né? Estranho, né? Mas deixa eu te perguntar, será que aquilo que a gente chama de fé é apenas um argumento bacaninha? Para a gente aliviar nossa consciência? Para a gente poder dar algum tipo de explicação? Será que aquilo que a gente chama de fé é somente um bom argumento para justificar termos bons hábitos, sermos pessoas boazinhas? Será que é para isso que a gente tem uma fé e desenvolve uma doutrina, inclusive às vezes uma doutrina para justificar a ausência de poder e a ausência de transformação na nossa vida? Cria doutrina para explicar por que não perdoa, por que não ama, por que não muda. É então que Jesus entra e começa a contar uma história. E é sempre assim. Sempre que a gente tem um monte de argumento para Deus, Deus vem contar uma história. Deus manda a gente abrir a Bíblia e começar a passear por ela. Foi o que Jesus fez. Jesus disse para eles assim, rapaz, vocês são cabeça dura mesmo, hein? Vocês demoram para entender algumas coisas, hein, meus amigos? E ele começa a caminhar com eles pelas páginas das Escrituras, começa lá em Gênesis. Começa lá explicando de onde nós viemos, a nossa origem, como e por que nós fomos criados. Explicou criação, queda e redenção. Explicou o quê? Explicou o quê? Essas três palavras resumem a Bíblia. Essa não é qualquer história. É a história de Jesus. É a história da nossa salvação. É a história de como nós somos transformados, de como nós vivemos essa metanoia. É a história que nos traz ao aqui e agora, que nos posiciona para o mundo. Essa é a nossa história. Ela revela quem nós somos. Revela quem devemos ser e também revela como chegar lá. Só através de Jesus. Mas é preciso percorrer essa jornada. É preciso viver o processo da metanoia. Tudo começa no encontro com Jesus. E sabe o que eu percebo aqui? É que isso não começa
com o que nós pensamos sobre Jesus. Não começa com as nossas opiniões sobre Jesus. Porque você pergunta para alguém, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é tudo. Jesus é um cachorro quente? Porque tudo inclui cachorro quente. Ah, Jesus é tudo. Jesus é uma nuvem? Porque tudo inclui uma nuvem. Ah, Jesus é tudo. Olha, Jesus é um esquilo. Tudo inclui um esquilo. Então preste atenção, se alguma coisa é tudo, isso é nada. Você sabe quem é Jesus? É aí que a nossa vida muda. Não é com uma opinião sobre Jesus, mas é com um relacionamento com Jesus. E é por isso que quando eles chegam ao destino, ainda assim não haviam reconhecido Jesus. Jesus finge que vai para mais longe. Eles insistem, fica aqui, dorme aqui com a gente. O papo foi bom, o senhor é bom de conversa, tem história boa. Fica aqui com nós. Senta para comer. E é aí que quando Jesus pega o pão, dá graças e parte o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Cara, isso aqui é impressionante. Quando Jesus parte o pão, ele rasga junto todos aqueles argumentos daqueles discípulos. Quando Jesus partiu o pão, partiu junto, rasgou junto aquelas frustrações, rasgou a raiva, a revolta, a descrença, todo sentimento ruim, maligno, ele rasgou. Porque aquele pão é o seu próprio corpo, que é partido por nós. Aquele pão é o seu corpo. E as nossas desilusões são desfeitas a partir do pão que é partido por nós. Sabe, quando a gente olha para a crucificação de Jesus, você precisa ter algo em mente. Pode parecer louco o que eu vou te falar agora, mas preste atenção. A crucificação de Jesus revela o máximo do nosso potencial. Nossos superpoderes estão revelados na crucificação de Jesus. Porque tudo aquilo que aconteceu com Jesus é o nosso superpoder. Você não entendeu? Não. Está meio escuro, mas eu estou vendo algumas carinhas confusas. É o nosso poder de fazer cara feia. Torcer o narizinho, virar o olhinho assim quando o irmãozinho fala. O que aconteceu com Jesus revela o nosso superpoder da murmuração. De sair reclamando de tudo e de todos. Falando mal das pessoas. O que aconteceu com Jesus revela o nosso superpoder da rebeldia. Foi uma rebelião que Judas cometeu contra Jesus, uma rebeldia. O que aconteceu com Jesus revela o nosso superpoder de humilhar pessoas que nós não respeitamos, que nós não reconhecemos. O que aconteceu com Jesus revela o meu superpoder e o seu superpoder de machucar pessoas que discordam de você, que não pensam como você. O que aconteceu com Jesus revela o nosso superpoder de cuspir na cara de quem nos ofende. Isso se não for para dar um tapa, um soco bem dado na beiça. O que aconteceu com Jesus revela o nosso superpoder de matar as pessoas que nós odiamos. Porque você não mata porque é um frouxo. Mas vontade você tem. Porque Jesus disse, se você odeia o seu irmão, você é um homicida. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Esse é o nosso superpoder. É isso que a gente é capaz de fazer.
Se a gente não viver uma metanoia, nós vamos repetir isso. Se a gente não viver uma transformação, é isso que a gente vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Mas ao morrer na cruz, Jesus leva com ele os seus e os meus argumentos. E ele desarma os nossos superpoderes malignos, amém? Que ele nos desarme nessa noite. Que ele nos desarme, diga: Senhor, faz essa oração junto comigo, diga: Senhor, me desarma dos meus superpoderes. Me desarma de toda malignidade. Me desarma dos meus pecados. Aleluia! Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. É isso que a cruz faz. O pão partido por nós. Aleluia! Aleluia! Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Que irônico. No momento em que eles reconhecem Jesus, puf, sumiu. Rapaz, Rodine ficaria encabulado. O mestre dos magos não chegaria a tanto. Quando eles vão passar de fase, ele some. Partiu o pão, Jesus sumiu. Meu Deus, incrível. Eu fico encabulado, sabe por quê? Quando a gente reconhece Jesus, de alguma maneira a gente descobre o que precisa fazer. Ele não precisa falar nada. Ele não precisa dizer nada. Jesus não deu nenhuma ordem, apenas sumiu. E eles sabiam o que tinham que fazer. Seus corações já estavam em chamas. Sabe o que é mais louco nesse mundo? É que muitas vezes o nosso coração percebe antes da mente entender. A gente sabe, tem algo aqui. Tem algo aqui. Tem algo acontecendo. Eu não consigo explicar, mas tem algo acontecendo. Muitas vezes a fé sente antes da razão aceitar. Isso é metanoia. Eu espero que esteja acontecendo no seu coração hoje. Eu espero que esteja acontecendo na sua vida hoje. Eles tinham fugido por causa de um sentimento. Eles tinham fugido por causa do fracasso, da decepção, da desilusão. Mas agora eles voltam com uma identidade porque eles se encontraram com Jesus. Eles foram resgatados de uma vida miserável, guiada pelos sentimentos. Você não é o que você sente. Agora eles podem viver sobre as suas convicções, a sua fé no Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Agora eles não caminham mais arrastando o peso da frustração, não. Agora eles voltam correndo porque tem uma missão. Ei, cadê você? Ei, volta correndo porque você tem uma missão, brother. Você tem uma missão. É isso que acontece com esses discípulos e é isso que precisa acontecer com a gente hoje. Metanoia. Algumas lições para a gente encerrar aqui. Primeira delas, a dor pode ser uma parceira, mas não uma professora. Anota aí. A dor pode ser uma parceira, mas nunca uma professora. Deixa eu te dizer algo que talvez alguém não teve coragem de dizer. Dizer algo que talvez ninguém nunca foi capaz de olhar nos seus olhos para dizer: olha para mim agora, para de anotar, olha nos meus olhinhos pequeninos, se você conseguir. Vou até tentar abrir mais meu olho. Vou falar para cada fileira individualmente, porque essa é uma mensagem importante. A vida é difícil. A vida é difícil. A vida é difícil. Agora me ajuda a pregar para a última fileira, vamos lá? A vida é difícil. É assim que funciona. A vida tem dores, meu compadre. A vida não é um perfil do Instagram. A vida não é um mundo do Minecraft, não. Não é Nárnia, não. Tem dores.
É difícil viver, meu irmão, é difícil você conquistar as coisas, é difícil você granjear alguma coisa, é difícil ter um bom emprego, ter um bom salário. É difícil porque a gente chora, a gente tem perda. Gente que a gente ama, morre, sofre. Gente que a gente admira, nos trai, vacilam. Querido, a vida é difícil, entenda isso de uma vez por todas. A dor faz parte da vida, mas ela não nos ensina a viver. Muitas vezes, a dor pode fazer a gente parar para refletir, mas ela nunca vai te dar sabedoria. Nunca. A dor pode nos ensinar o que é fragilidade de alguma forma. Estou frágil. Mas cuidado, ela nunca vai te ensinar como superar. A dor, ela vai sempre deixar você num estado de tensão, num estado de alerta, com seus instintos mais primitivos à flor da pele. Sabe aquele ditado? Cachorro mordido de cobra tem medo até de salsicha. Parou para pensar na imagem? Imaginou aí? O cachorro que tem medo da salsicha porque uma vez a cobra mordeu ele. É assim que a dor nos deixa. Alguém me feriu, alguém me traiu, alguém me magoou, me ofendeu. Você já vai andar armado. Seus argumentos, na ponta da língua. Sabe por quê? Porque você foi ferido. Você foi magoado. Eu não acredito em ninguém. Para mim, fulano morreu. Você foi ferido, você foi machucado. Você está agindo no instinto primitivo. Só porque alguém não faz o que você gosta. Já se doeu todo. Já se doeu toda. Já se ofendeuzinho, ofendeuzinha. Que isso? Faz parte da vida. Dói você relacionar com as pessoas. Dói você interagir. Vai acontecer. Sabe? A gente às vezes está pronto para matar ou para morrer. A gente já está ali ligado para tomar a pior decisão possível. Já reparou? Deixa eu te falar um negócio. Nunca tome nenhuma decisão, nem quando você está muito triste, nem quando você está muito alegre, pelo amor de Deus, que vai dar errado. Vai dar errado. Pode ter certeza. Toma decisão debaixo de oração, toma decisão depois de conversar com outras pessoas, toma decisão depois de contar até 1759. Mas nunca, nunca de imediato. Seja pronto para ouvir, tardio para... Aprenda a perdoar quem te feriu. Hoje, agora. Perdoar quem te ofendeu, perdoar quem falou mal de você, quem te decepcionou, quem abusou de você, quem te fez mal. Senão essa dor vai ser a sua mestra, sua professora. Mas você também precisa aprender a pedir perdão às pessoas a quem você feriu. Porque você também é ruinzinho. Tem uma carinha bonitinha aí, mas você é um pecador miserável. Olha para o lado aí. Vê esse pecador miserável do seu lado aí. Olha aí. Olha esse pecador aí. Fala assim, Deus está vendo. Tá vendo como é que vocês são Judas? Tá vendo? Todo mundo como é que entrega rapidinho? Deus está vendo. Quando eu falei glória a Deus, agora pouco a gente falou. Deus está vendo. Sabe? Desde que Jesus te ensine a como vencer a dor, ele estava na cruz, sem fôlego, pendurado naquele madeiro, sofrendo peso dos nossos pecados. E mesmo assim, quase sem ter como falar, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não deixou a dor ser a sua professora. Faça isso também. Segunda lição, essa aqui é boa. Você não é quem você pensa.
Você não é o que você pensa. Entendeu aí? Não. Deixa eu explicar. Não se defina pelo que você sente ou pelo que você pensa. Sabe por quê? Seus sentimentos mudam. Suas ideias mudam. Acho engraçado que algumas pessoas criam afinidade umas com as outras assim. Ah, fulano gosta de pizza de calabresa, eu também gosto. Aí, vamos namorar. Por quê? Ah, porque a gente gosta de Naruto. Vamos namorar porque a gente gosta de Friends e a gente vai casar e vai assistir todas as temporadas de Friends. Ah, gosta... Como é que é, amor? Dorama. Quem gosta de dorama? Ah, nós vamos... Como é que é? Ah, ele gosta de dorama. Ele gosta de dorama. Ah, é para casar. Gente, gosto muda. Quantas coisas você já gostou e já ficou lá? Quantas roupas que você amava e estão lá no fundo do seu guarda-roupa lá, que você nem lembra mais? Quantas coisas você comia? Você adorava papinha quando era criança. Você come papinha? Ficou para trás. Acabou. Entenda que tudo na vida é fase, é momento. O gosto muda, o sentimento muda, as ideias vêm e vão. Mas deixa eu te explicar um negócio aqui. Você conhece um camarada chamado René Descartes? Cadê a galera que está preparada aí para o Enem? Quem conhece René Descartes aí? Olha aí. Qual foi a frase que René Descartes sintetizou a filosofia dele? Olha, aplausos aí, gente. Pelo amor de Deus. Esse povo é nota 1000 de Enem. Olha só, hein? Penso logo. Cara, esse camarada é que fundou essa filosofia na atualidade de que você é o que você sente. Sabe por quê? Olha, a ideia dele é contraditória. Ela inverte tudo. Ela coloca o pensamento acima do pensar. Penso, logo existo. Ou seja, a sua existência depende daquilo que você pensa. O pensamento é maior do que você. Agora mude pensamento para sentimento. Sinto, logo... Você sabe que hoje em dia, essa é a filosofia atual. A gente quer sentir para existir. A gente quer sentir para perceber que está vivo. Quer sentir algo bom. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer sentir algo bom. Tanto é que as empresas não estão mais investindo tanto nos produtos. O foco não é o melhor celular, o foco não é o melhor tênis, o foco não é a melhor roupa, o foco é a experiência. Sacaram? Você paga pela experiência de consumir um produto. Tem que ser tudo instagramável, sacou? Por quê? Porque a sua experiência de chegar... Café é uma bosta. Aí você vai lá na Starbucks, instagramável, ó, fotinha, quem nunca? R$50 num café com pão de queijo, Jesus amado. Mas você paga, sabe por quê? Você quer a experiência? Exatamente. Você quer ter experiência de andar com aquela marca. E aí você pega o dinheiro que você não tem para comprar aquela marca exclusiva, super, ultra aí, que todo mundo está falando. E aí, se você não tem o dinheiro para comprar, ou se o papai e a mamãe, que você não faz nenhum favor de ganhar seu próprio dinheiro, não pode fazer nada para ajudar, vendo como é que jovem é complicado? Você vai lá e compra o falsificado.
Ei, tem um primeira linha aí, mano? Tem um primeira linha aí? É o contrabandista miliciano maldito. Ou é original. Ei, falsificado não pode ter. Crente não pode ter nada falsificado, não, irmão. Compra coisa que não tem marca, é melhor. Agora não usa falsificado, não, pelo amor de Deus. Sai fora disso. Mas você quer o falsificado, sabe por quê? Por causa da experiência. Porque você quer viver isso, você quer viver o reconhecimento das pessoas. E é isso que a gente está vivendo hoje. Só que sem o eu, não existe o penso, não existe o sentir. Não há uma identidade. E de fato, é primeiro a identidade que dá um sentir sólido. É a identidade que te dá uma ideia consistente. Sentimentos e ideias não podem definir a nossa identidade, porque a verdade é o único solo onde floresce a identidade, a sólida identidade. Sabe, a verdade é uma revelação divina. No princípio era o verbo, o logos. No princípio é a mente de Deus que estruturou toda a realidade. Portanto, você não é o que você pensa. Você é quem Deus pensou. Você não é um cosplay de anime, querido. Você não é um Therian. Não é. Minhoca, esquilo, lobo. Ah, maldição, Balá. Sai. Você também não é um avatar, não. Você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Você é mais do que isso. Não se humilhe, não se rebaixe, não. Você é a imagem do Deus Criador. Imagem do Deus Todo-Poderoso. E a imagem de Deus foi criado o homem, macho e fêmea. Ponto. Querido, não tem que ser tudo. Se você tentar ser tudo, você vai ser nada. Seja apenas filho de Deus. Esse é o máximo da sua existência, da nossa identidade. E é somente em Jesus que podemos descobrir a verdade que transforma a nossa vida. Eu sou único. Pode dizer isso? Pode dizer isso? Diga. Não. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu peito e declara isso com toda a força e poder, porque você encontrou com Jesus hoje. Você está vivendo a metanoia. Então vamos dizer 1, 2, 3 e... Eu sou único. Vai bem mais forte, vamos lá. Não há ninguém como você. Tem uma foto sua na parede dos céus, que Deus olha todo dia e diz: esse é meu filho, essa é minha filha amada. Hoje de manhã, você recebeu um papelzinho. Bacana aquilo, né? Guardei o meu. Mostrei para a Deia. E a Bíblia fala que quando nós entrarmos no mundo por vir, no novo céu e na nova terra, nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome, com a nossa verdadeira identidade. Ninguém vai saber, só a gente e Deus, porque eu sou único. Eu não sei você, mas eu não quero ser ninguém, eu quero ser eu. Porque eu sou a melhor pessoa que eu posso ser, em Cristo Jesus. Ponto. Coloque isso no seu coração. Você não é o que você pensa. E a última. Anote aí. Jesus precisa ser conhecido, não apenas estudado. A vida cristã não se resume a estudar sobre Jesus. Não se trata de saber tudo sobre ele, de decorar versículos e conhecer todas as doutrinas.
Jesus precisa ser conhecido de verdade. Sabe uma coisa? Esses tempos agora houve eu não lembro, foi o show da Taylor Swift aí no Brasil. Acho que deu até errado aquele troço lá. Os fãs lotando as arquibancadas, na verdade, lotando as filas. Semanas antes de abrir a venda dos ingressos, estava todo mundo lá na porta para comprar o ingresso, debaixo de sol, debaixo de chuva, com barraquinha de camping, com guarda-chuva, tentando se abrigar, querendo entrar no show da Taylor Swift. Se você perguntar para qualquer um daquela galera lá, elas vão saber a data de nascimento, o nome original dela, a primeira música, onde começou, qual é o nome do pai, qual é o nome da mãe, vai saber o tipo sanguíneo, vai saber tudo, vai ter um pôster na parede do quarto, com a Taylor Swift lá, todos os DVDs, tudo está lá. Mas elas nunca apertaram a mão da Taylor Swift. E nem nunca vão apertar. A Taylor Swift nunca olhou nos olhos daquela pessoa. Fala, prazer, fulano. É um fã. E tem muita gente que é fã de Jesus, sabe tudo de Jesus. Explica tudo de Jesus. Tem pôster de Jesus, sabe tudo de The Chosen. Mas nunca sentou na mesa com Jesus. Isso explica porque tem muita gente estranha dentro da igreja. Isso explica porque a gente tem muito membro e pouco discípulo. A gente tenta discipular bode. A gente sabe tudo de doutrina, que inferniza a vida de crente, dentro da igreja. Mensageiro de Satanás, espinho da carne, misericórdia. Eu espero que você esteja entre eles e hoje viva uma metanoia. Mas são fãs de Jesus. Só sabe de Jesus para infernizar a vida dos outros. Não importa o que você sabe sobre Jesus, se você não o conhece. Jesus não pode ser só um conceito, uma figura histórica na nossa vida. Na verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a... Nós podemos falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, sem ter um relacionamento com Ele. É muito possível. A gente pode ter um monte de teorias sobre Jesus, falar. Sabe? Jesus não pode ser só um assunto na nossa oração, Ele precisa ser o centro da nossa oração, o centro da nossa vida. Jesus não pode ser um objeto de análise. Nós precisamos, você precisa que Ele seja o centro, a fonte da transformação da sua vida. Não tem alternativas. Talvez a gente fez igual esses discípulos aí. Está andando um longo caminho do lado de Jesus, mas sem saber quem Ele é de verdade. Falou tudo sobre Jesus, mas sem conhecê-lo. Mas deixa eu te dizer, os discípulos o reconheceram na mesa da comunhão. Você precisa passar um tempo com Jesus. Você precisa se sentar e dizer, Jesus, eu só vou me levantar daqui depois que eu te vir partindo o pão. Eu só vou levantar daqui depois que o Senhor se revelar e se mostrar para mim. Eu só vou levantar daqui quando eu tiver certeza que eu estou caminhando, não sobre esse chão, mas eu estou caminhando sobre a tua mão, sobre a tua palavra, sobre a sua vontade. Sente-se à mesa com Jesus. Celebre esse pão que foi partido por nós. Celebre esse sangue que Ele derramou por cada um de nós. Foi por mim, foi por você, foi por nós.
É isso que provoca a metanoia. É tempo de nos arrependermos. É tempo de voltar. É tempo de ter a nossa visão restaurada, a nossa mente transformada, a partir da identidade de quem nós somos em Deus. Feche seus olhos aí. É hora de você falar com Deus. Talvez você precise voltar ao lugar da sua dor hoje, para perdoar quem te ofendeu. Talvez você precise voltar ao lugar da sua dor, para perdoar quem feriu. Talvez você precise voltar e já na sua mente pedir perdão a Deus por aquilo que você fez, por aquilo que você está fazendo. A nossa vida não pode se basear naquilo que nós sentimos. Seus sentimentos são enganosos, seu coração é enganoso. A única verdade está em Deus, a única verdade está em Cristo Jesus. Isso vai trazer maturidade a você. Mas peça a Deus agora. Clame por Ele e diga: Senhor, eu preciso de um toque. Eu preciso ser encontrado. Eu preciso te ver, te encontrar. Eu preciso ter a minha mente, o meu coração transformado. Eu preciso, Jesus. Eu preciso. Eu preciso hoje, Jesus, contemplar seu sacrifício na cruz do Calvário, a sua dor, sua morte por mim. Eu preciso reconhecer que o meu passado de dor, de pecado, não cabe no futuro que o Senhor tem para mim. Não cabe naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Não é compatível com a identidade que o Senhor me dá. Eu preciso de mudança, eu preciso de arrependimento. Atrai-me, Jesus. Atrai-me a sua presença. Quero desafiar você hoje a tomar uma decisão com Jesus. A gente ouviu tantas coisas, mas eu quero dar a você a oportunidade de decidir algo que talvez possa transformar a sua vida. De orarmos juntos. De apresentar a nossa vida juntos. Ah, como eu preciso desse Jesus. Como eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Jesus foi ferido por minha causa. Foi moído por causa do meu pecado. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vivo. E eu careço dessa graça. Eu careço ter minha mente transformada. Para que eu não queira aquilo que o meu coração deseja. Mas para que eu diga: Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quero dar a você a oportunidade de vir aqui à frente junto comigo, para a gente orar. Talvez Jesus vai te trazer na mão como aquele ceguinho. Talvez você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, sem entender nada como aqueles discípulos estavam caminhando. Mas que esse seja o lugar do seu recomeço. Eu não vou demorar muito. Se Deus está falando com você, vem aqui à frente, rapidamente, para a gente orar. Se Deus está chamando você para essa transformação, para essa mudança, para esse momento de intimidade, de entrega, para a mudança da mente, da forma como você percebe, da forma como você vê o mundo. Se Deus está chamando você hoje, está te mostrando um novo futuro, novas possibilidades. Se Deus está mostrando para você hoje uma imagem daquilo que Ele tem para você, a sua identidade, olha, não perca tempo, venha. Não interessa mais ninguém, é só você e Deus, é só Ele que sabe a seu respeito e você que precisa saber a respeito dele.
momento onde as nossas culpas são removidas. Esse é o momento em que a amargura, o peso é retirado dos ombros. É o momento em que Deus derrama o sangue de Cristo sobre nós de uma forma especial, nos purifica de todo pecado e nos faz viver na liberdade que só os filhos de Deus podem ter. Deus quer te fazer livre, livre da amargura, livre dos seus vícios, das suas paixões. Ah, pastor, eu não sei como me livrar desse sentimento. Eu não sei como me livrar dos meus vícios. Eu não sei como me livrar das minhas paixões. A minha paranoia, a minha obsessão. Sabe? Estou dizendo para você o segredo hoje. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Deus está falando com você nessa noite. Faça isso. Deus está falando com você. Venha à frente e dizer: Jesus, arranca de mim os óculos da maldade. Arranca de mim os óculos de toda a idolatria, a falsidade. Arranca de mim, Senhor, os óculos da ofensa, da dor. Os óculos maliciosos. Arranca de mim, Senhor, os óculos das frustrações, da solidão, da autocomiseração. Jesus, dá-me visão celestial. Dá-me visão celestial. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós estamos juntos aqui na frente, nesse lugar onde nós erguemos um altar. Altar de adoração, altar de rendição. E aqui apresentamos um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Ti, que é um coração quebrantado. É um coração que entende porque está se quebrando. É um coração que entende porque está se entregando. Aqui está a nossa vida, Senhor, porque nós não temos outro lugar para onde ir. Aqui está a nossa vida porque nós não temos outra alternativa. Aqui está, Senhor Deus, nosso coração que tantas vezes nos engana, tantas vezes nos passa uma rasteira, tantas vezes nos ilude, nos fazendo pensar que nós somos o que sentimos, somos o que idealizamos. A Tua palavra é verdade, e ela nos diz: nós somos Seus filhos. E é o Senhor quem diz a nosso respeito quem nós somos. É o Senhor quem tem a palavra a respeito da nossa identidade. É o Senhor quem nos revela a verdade. Jesus, o Cristo, aquele que morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E é em Cristo Jesus que hoje nós confessamos. É em Cristo Jesus hoje que nós declaramos a nossa confiança, a nossa fé, o poder da mudança, o poder da transformação, o poder de enxergar o mundo com um novo olhar, o poder de ver a sua glória nos lugares inóspitos da nossa vida, o poder de contemplar a sua presença mesmo em meio a dificuldades. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. São esses olhos que o Senhor está colocando em nós, nós cremos. Essa visão que está sendo implantada em nós para enxergarmos as pessoas como alvo do seu amor e da sua graça. Para enxergarmos a nossa identidade a partir do seu propósito e vontade. A nossa sexualidade, Senhor, a partir do seu querer. A entender que cada um de nós tem um destino escrito nas suas mãos. Nossos dias estão escritos no seu livro. Ah, Senhor, conta-nos os seus segredos, Senhor. Conta-nos os seus segredos. Mostra para nós a Tua vontade, Senhor.
Não nos deixe voltar, Senhor, sem saber aquilo que o Senhor tem para nós. O pão foi partido, o pão foi moído. Por cada um de nós o recebemos. Senhor, conta-nos os teus segredos. Declara sobre nós palavras de vida, palavras de esperança, palavras de vida eterna. Declara sobre nós, Senhor, que a partir de agora o nosso posicionamento, a partir de uma nova visão, a partir da verdade, seja para brilhar nesse mundo em trevas, seja para apontar para o Senhor e para a sua glória. Nós sabemos que o Senhor começou algo aqui e o Senhor vai completar. Nós confiamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Nós confiamos em Jesus, nós confiamos em Jesus. Aleluia.